nossas boas-vindas. Esse é o canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, canal que foi criado para as oratórias da fraternidade, enquanto estamos sem atendimento presencial. Gradativamente nós estamos retomando essas atividades presenciais de forma bastante reduzida, por agendamento prévio, tomando todos os cuidados de higiene, os cuidados recomendados para que a gente possa dar continuidade a esses trabalhos. Nós estamos também dando continuidade à nossa campanha de arrecadação de alimentos. A gente está sempre precisando de alimentos de cesta básica: arroz 5 quilos, feijão, macarrão, molho de tomate, açúcar, sal e enlatados, óleo, para que a gente possa então atender as famílias cadastradas. A gente sempre pede para ter atenção com a data de validade dos alimentos, com alimentos que estiverem com data de validade vencida não podem seguir para doação. E antes da gente começar, vamos fazendo a nossa oração inicial para que a gente consiga criar essa conexão, criar esse momento íntimo de reflexão com os ensinamentos de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós temos a leitura dessa noite no capítulo 9, nos itens de 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A leitura do Evangelho nos traz as seguintes passagens das várias bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. E logo em seguida, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Nós já passamos por esse capítulo, nós já fizemos reflexões a respeito de injúrias, violências, desacordos, desentendimentos, inimizades, controvérsias, todo tipo de conflito em torno das questões de opinião, de conduta ou de convivência. Então, dessa vez, eu preferi que a gente pudesse fazer uma reflexão a respeito da paz. A ideia principal que nós podemos tirar a respeito somente da paz, quando ele diz dos
pacíficos. E quando a gente pensa na paz, qual é a primeira imagem, qual é a primeira reflexão que nos vem quando a gente fala em paz, de uma forma mais ampla? Ela nos remete à paz mundial, como se a gente estivesse pensando na paz mundial, e nos parece tão distante falar da paz mundial, nos parece tão distante do nosso alcance poder atuar numa coisa que envolve nações, envolve credos, crenças, culturas, envolve questões econômicas. Então nos parece tão distante poder falar em paz mundial. Primeiro de tudo, a gente precisa pensar que Jesus, quando falou as bem-aventuranças, ele quis dar uma síntese ela já é por si uma síntese de tudo que ele tinha como proposta de vida para todos nós. Uma proposta de vida de uma forma, num sentido amplo, no sentido tanto da vida coletiva, a convivência entre os semelhantes, a convivência entre as pessoas e a natureza, os animais, o planeta. Então, a vida numa forma amplificada, a gente está, na ótica de Jesus, analisando a vida a vida coletiva como um todo. As relações entre as pessoas, as relações entre as cidades, as relações entre as nações, as relações econômicas de credo, de cultura, de localização geográfica, suas dificuldades e suas belezas. Mas a vida, de uma forma ampla, ela também nos faz refletir na oportunidade reencarnatória dentre tantas que ainda vamos usufruir. Então a vida não se resume à nossa experiência atual. Nossa experiência atual, ela tem uma grande importância nesse capítulo em que a gente se comprometeu, nesse capítulo em que a gente está de novo inserido no plano material. Mas ela não é a única, não é a primeira e nem será a última. Nós temos ainda várias etapas para cumprir nesta jornada de purificação. Então, qual que é a nossa atuação se a gente está tão distante de conquistar essa paz mundial, se a gente está tão distante de poder atuar na harmonização das ideias, na melhoria da convivência entre as nações, está tão longe do nosso alcance? E aí nós podemos procurar pacificar a nossa atuação, a nossa vida, a nossa convivência, por exemplo, no trânsito. Quando a gente tem nossa rotina diária no trânsito, a gente passa vários desafios, várias encrencas. Então, se a gente conseguir pacificar nosso relacionamento com todos os demais condutores, quando nós estivermos no trânsito, nós vamos trazendo um pouquinho de paz para a nossa vida cotidiana. No trabalho e nos estudos, a gente tem na nossa relação cotidiana tanto nossa convivência profissional. Então tem lá
Mantemos uma comunicação assertiva no ambiente profissional, desejando que todos consigam cumprir com suas tarefas e os resultados sejam satisfatórios. Manter essa harmonia de comunicação e também nas negociações, nos tratamentos que a gente tem, às vezes não só com aqueles que convivem com a gente no ambiente de trabalho, mas com aqueles parceiros que também têm contato conosco na nossa empresa, na nossa atividade profissional cotidiana. Então, manter um bom diálogo, uma boa comunicação, respeitar a dificuldade profissional das pessoas, de cada tarefa, respeitar a atuação de cada personagem, cada profissional tem a sua importância no resultado final de toda a companhia, de toda a organização profissional. E no ambiente de estudos também, no ambiente educacional, se a gente conseguir manter as condições ideais para que todos possam aproveitar todo o conteúdo proposto, aproveitando o tempo disponível para estreitar laços e aprimorar o conhecimento. Todos nós estamos em busca de conhecimento, conhecer melhor a vida, conhecer melhor o mundo, nos conhecer melhor. Muitas vezes a busca por nos conhecer melhor, ela é a busca por conhecer mais a ciência, a psicologia, as relações sociais, a história, a geografia, tudo que interfere na nossa vida material, na nossa cultura, no nosso passado, na nossa história. Então, conhecer-nos também existe uma etapa de conhecimento geral, de conhecimento formal daquilo que a gente busca no ambiente escolar. Todos merecemos encontrar essas respostas e aprimorar nosso conhecimento, né, nessa busca. Então, que se a gente conseguir manter esse ambiente menos competitivo e mais harmonioso, mais colaborativo, a gente já vai estar contribuindo para essa pequena paz mundial. E no ambiente familiar, aí sim, né? Aí a gente vai encontrar todo tipo de desafio, tudo aquilo que foi programado para que a gente aprimore os nossos esforços, aprimore nossa questão moral, ela foi cuidadosamente direcionada no ambiente familiar. Então, aqueles que nós convivemos no ambiente familiar, muitas vezes a gente tem dificuldade, a própria convivência traz desafios, às vezes a gente tem um dia mais difícil, um dia mais cansativo, um dia que a gente queria ficar um pouco sozinho porque foi um dia barulhento, um dia caótico. Então, a gente harmonizar nossa convivência, a gente guardar energias para a gente harmonizar nossa convivência no lar, também é uma forma da gente pacificar o planeta. Uma forma de começar a criar um ambiente de paz é justamente harmonizar a convivência no ambiente familiar. E muitas vezes a gente precisa melhorar o diálogo, a gente precisa melhorar o tom de voz, a gente precisa ir solucionando as pendências e tomando as decisões que a gente precisa tomar no cotidiano, e renovar as nossas energias até no nosso ambiente de convivência familiar. Então, no nosso lar, que é um local de refúgio, um local de harmonia, um local onde a gente, quando a gente volta das nossas atividades cotidianas, a gente sempre tem aquele ambiente de refúgio,
de repor as energias, aquele ambiente em que a gente quer estar em paz, a gente também pode contribuir, pode e deve contribuir, né? Porque o ambiente familiar ele propicia que a gente conviva, que a gente aprenda, que a gente se aprimore, que a gente se harmonize, mas que também a gente cultive a nossa fé, a gente continue aprendendo, estudando conjuntamente os ensinamentos das nossas crenças, né? No nosso caso a gente estuda por sermos cristãos, nós estudamos as passagens de Jesus, as parábolas de Jesus, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele deixou de exemplo de como a gente conviver. Então a gente também no nosso ambiente familiar, a gente incentiva essa harmonização do ambiente, porque aí a gente vai estar sempre buscando nesse ambiente um local de refúgio, de refazer as nossas forças, e vai encontrar aquele ambiente que a gente deixou energizado com as nossas orações. Então, por isso que a gente recomenda que seja feito uma vez por semana o Evangelho no Lar, que é uma coisa muito simples, uma coisa que harmoniza muito a convivência no nosso lar, e ela não é uma coisa para ser elaborada, para ficar tomando muito tempo, para ficar sendo uma coisa penosa. É uma coisa rápida, mas que, mantendo regularidade, ela mantém o nosso ambiente muito mais harmonioso, muito mais propício a essa revitalização moral que a gente tem que buscar todo dia depois da loucura da nossa convivência cotidiana. Então é simples se juntar num horário, num dia determinado, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, para que a gente crie essa rotina. Faz uma oração de abertura, não precisa fazer uma oração super elaborada, não precisa ficar decorando nada, é uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração, algo que seja de coração, algo que seja sincero, que consiga colocar sua mente em conexão espiritual com Jesus. A leitura da passagem do Evangelho, ela pode ser feita na sequência ou pode ser feita aleatoriamente. A ideia de fazê-la na sequência é que você acaba que passa por todos os capítulos até o último e não fica repetindo muito, consegue passar por todas as leituras que existem no Evangelho, e você em seguida faz uma explanação, explica aquilo que você entendeu daquela passagem também. Não precisa ser um erudito para conseguir explicar aquilo que conseguiu entender. Um pouquinho que a gente conseguiu entender hoje, amanhã a gente entende mais uma linha para frente, mais para frente a gente consegue ligar duas linhas e consegue ampliar ainda mais o conhecimento. Essa é uma leitura contínua, justamente porque ela tem essas características de sempre estar renovando os nossos conhecimentos, trazendo novas reflexões numa mesma leitura que nós já fizemos. E a oração de encerramento também é uma oração de agradecimento, de vibrações. Pode ser feita a energização da água que você vai beber logo em seguida, ou que aquela água que você vai deixar num recipiente vai ficar tomando durante a semana. Essa água vai estar energizada com aquilo que você depositou com as suas vibrações. As vibrações são direcionadas para quem você tiver ideia na hora, para quem você quiser, ou para o planeta, ou pela paz mundial. Você distribui as suas melhores vibrações nesse momento ao que você quiser, faz uma oração de encerramento e assim pode retomar suas atividades.
não é algo para ser sacrifício. E a convivência pacífica, quando nós falamos em pacificar o mundo, nós fazemos a nossa parte na paz mundial se pudermos conviver harmoniosamente com aqueles que estão em nosso meio de convivência, pois fazem parte desse planejamento maior de aprendizado, evolução e pacificação de todos os corações envolvidos. Então todos aqueles que estão na nossa convivência, quer seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, nos estudos, estão de alguma forma programados para estar nessa posição, programados para estar juntos nesse momento, programados para resolver algumas das encrencas que tem para resolver dentro do seu planejamento. E a reflexão é para que a gente use isso para nos conhecermos, não para que a gente fique analisando qual é o aprendizado do outro. A gente precisa se voltar para o nosso próprio aprendizado e retirar as lições que nos servem para a nossa transformação. Aos brandos e pacíficos, Jesus diz que possuirão a terra e que serão chamados filhos de Deus. Isso porque a terra está em transição de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso já foi muito debatido, a gente está sempre falando dessa questão. A gente só precisa lembrar que regeneração ainda não é um mundo ditoso. Um mundo de regeneração significa que estaremos finalmente nos regenerando, nos recuperando na nossa melhor versão. Ainda teremos muitas convivências difíceis, ainda teremos muitas coisas para resolver, muitas encrencas para resolver, mas já estaremos na trajetória, já não precisando nem de provas nem de expiações, mas estaremos ainda passando por novas oportunidades reencarnatórias para continuarmos a nossa trajetória evolutiva, que nós vamos purificando o nosso espírito a cada oportunidade. Então, se a gente nessa existência já conseguir colocar o melhor de nós na nossa convivência, nas nossas relações, naquilo que a gente deixa para as próximas gerações, isso tudo já faz parte desta construção conjunta destes que são os nossos pares nessa convivência atual, nessa oportunidade reencarnatória, nos vários ambientes em que a gente está citando. Filhos de Deus todos nós já somos. Agora nos cabe colocar em prática suas obras de acordo com os ensinamentos de Jesus. Essa foi a reflexão a respeito da paz. Acredito que a gente, com a pequena contribuição que a gente faz, que já não é fácil, a nossa contribuição, a nossa harmonização nos vários ambientes, nos vários papéis que a gente desempenha na vida, já é a construção dessa paz mundial. É de muita importância a gente manter em mente que aquilo que nos harmoniza, aquilo que nos pacifica, acaba entrando na faixa vibratória daqueles outros todos que também estão vibrando em paz, também estão desejando a paz de convivência com os seus ambientes. E isso, num crescendo, vai criando possibilidades de uma grande onda pacificadora conseguir harmonizar corações que estejam mais diretamente envolvidos com a paz mundial, com os entendimentos entre as nações, com os entendimentos entre as grandes corporações, as grandes
influenciadores mundiais que poderão chegar nesse resultado. Então sim, toda vez que a gente harmoniza o nosso ambiente, a gente pacifica a nossa convivência com o nosso pedacinho de chão, a gente está colaborando vibracionalmente para que a paz mundial também esteja cada vez mais se aproximando. Eu vou encerrando por aqui, pedindo para que todos fiquem agora pensando em si mesmo, voltando o seu pensamento em si mesmo, para que consiga elevar essa oração e criar essa conexão espiritual que lhe traga uma boa intuição sobre aqueles ensinamentos, sobre outras tantas reflexões interessantes para darmos continuidade aos ensinamentos de Jesus. E vamos dando por encerrada nossa oratória dessa noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que todos fiquem em paz, que todos fiquem em harmonia, e nos encontramos novamente numa próxima oportunidade.